marca pessoal e não sabe nem por onde começar. E se você for um pouquinho parecido com a maioria das pessoas que me seguem, você não sabe qual estratégia seguir, não sabe qual o seu diferencial e não consegue ter uma conversa com a sua audiência. Acertei? Então não se preocupe, se esse é o seu caso, nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que você precisa para criar uma marca pessoal de sucesso e se diferenciar de uma vez por todas dos seus concorrentes. E para fazer essa estratégia funcionar, a gente vai trabalhar com 5 pilares principais: pessoa, mensagem, universo de marca, pilares de conteúdo e crescimento de audiência. E a primeira coisa que eu sempre falo para os meus clientes pensarem, se aprofundarem, é quem é a pessoa que você serve com o seu trabalho. Muitas pessoas não têm clareza sobre quem é que você serve, com quem você está conversando. E essa é a primeira coisa que você vai definir. A gente precisa que você niche minimamente o seu conteúdo para que você consiga conversar com alguém e gerar nessa pessoa aquela sensação de, cara, você lê meus pensamentos, você fala tudo que eu penso, eu me alinho com praticamente tudo que você diz. E isso acontece quando você utiliza aquela técnica de que você é o seu nicho. Você pode nichar sim o seu público-alvo por função, por área de atuação. Então, por exemplo, você fala assim, eu sou especializado em advogados, mas você também pode nichar o seu conteúdo e nichar o seu público por problemas. Então, pensar quais são os problemas que eu consigo resolver e eu vou atingir todas as pessoas que têm problemas parecidos, e isso é o que eu recomendo que você faça. Então, o seu trabalho é resolver problemas, mas eu quero que você pense além, eu quero que você pense quais grandes sonhos e desejos você está ajudando a sua audiência a conquistar. Então, por exemplo, a pessoa não compra de mim porque ela tem um problema de marca pessoal. Ela compra de mim porque ela quer criar uma marca pessoal para que ela possa ter liberdade, para que ela possa vir para o digital, ganhar mais, viver a vida dos sonhos dela. Então é muito importante que você vá além do seu trabalho e identifique quais são aqueles grandes sonhos e desejos do seu público que normalmente vão ser muito parecidos com os seus próprios desejos, aqueles objetivos de vida. Então tem gente que está buscando liberdade de tempo, tem gente que está querendo liberdade geográfica, tem gente que tem o sonho de liderar um movimento. As pessoas têm sonhos normalmente parecidos com os seus, e isso que você vai identificar. E os sonhos da sua audiência, eles vão estar provavelmente alocados em um dos 3 grandes mercados que a gente chama: o mercado de dinheiro, de saúde ou relacionamento. Então, normalmente as pessoas pagam para resolver problemas e para alcançar sonhos que estão dentro dessas áreas. O dinheiro é aquela área em que a pessoa ou vai ganhar mais dinheiro, ou vai economizar dinheiro, ou vai se desenvolver dentro da sua carreira. Saúde são aqueles problemas e sonhos relacionados à saúde física ou saúde mental, atingir o corpo dos sonhos, vencer a depressão, vencer a ansiedade. E a gente tem o pilar de relacionamentos, e relacionamento a gente está falando de relacionamento de casal, relacionamento familiar, relacionamento no trabalho. Então, identifique quais sonhos você ajuda o seu público a alcançar, em qual dos 3 grandes mercados que você está, e você vai identificar que problemas que o seu cliente tem para atingir aquele sonho e que você ajuda ele a conquistar através do seu trabalho. Então, por exemplo, eu ajudo o meu público a criar uma marca pessoal para atingir esses objetivos que eu falei para você, e eu sei que o meu cliente ele tem problemas para alcançar esse sonho. Ele não sabe se posicionar, ele não sabe se diferenciar, ele sofre com procrastinação, ele tem muito medo de parecer um amador, ele é perfeccionista e demora para executar as coisas. Então eu conheço o meu público muito bem e é por isso que eu consigo fazer um conteúdo que realmente toca no coração dessa audiência. Tendo feito isso, você vai definir a mensagem por trás do seu perfil. Eu converso com muitos profissionais que têm com muita clareza o que eles fazem. Então eu sou advogado, eu sou médica, eu sou arquiteta, mas eles não conseguem definir muito bem como eles fazem isso e por que eles fazem isso. E esse é um conceito que vem do livro do Simon Sinek chamado Comece pelo Porquê. O que diferencia um perfil comum, que vende mais do mesmo, e uma pessoa que tem uma marca pessoal é ela ter essa definição clara sobre o porquê ela faz aquilo. O seu porquê, ele é o que vai trazer conexão, é o que vai trazer significado para o assunto que você traz aqui dentro do seu perfil. Então pode ser que o que você faz hoje dentro do seu trabalho é para dar um conforto para os seus filhos. Pode ser que o que você faz hoje é para você poder passar mais tempo com a sua família, poder passar mais tempo focando nos seus trabalhos criativos. Então essa motivação é algo que normalmente vai fazer com que você se conecte com pessoas que têm motivações
muito parecidas com a sua. Então a mensagem do seu perfil é justamente esse porquê. No meu caso, a mensagem do meu perfil está muito ligada a: eu acredito que você consegue trabalhar com algo que você é bom e algo que você gosta. Eu já trabalhei com algo que eu odeio, num horário que eu não tinha controle nenhum, com pessoas que ditavam se eu era boa ou não, e pra mim isso não é felicidade. Pra mim isso não é definição de sucesso. E eu comecei a correr atrás disso pra mim. Então, se você se identifica com isso, você também quer trabalhar com algo que você ama, você se importa com a sua carreira, você quer ter significado, você quer gerar impacto, pode ser que você se identifique comigo, porque nós temos visões e mensagens muito parecidas. E o seu porquê e a sua mensagem, eles vão ser muito bem definidos se você parar para olhar na sua história. Então, normalmente a sua mensagem, ela é formada pela sua vivência, pelos seus valores e seus aprendizados. Então, possivelmente aconteceu algo aí na sua vida que você para hoje e pensa: eu nunca mais quero passar por isso. Hoje, para mim, é fundamental que eu tenha tempo de qualidade. Hoje, para mim, é fundamental que eu possa fazer o que eu quiser. Hoje é fundamental que a minha saúde seja a minha prioridade. E isso vai ditar a mensagem do seu perfil. Então, faça essa investigação interna. O terceiro pilar vai ser o seu universo de marca. O seu universo de marca é o que algumas pessoas chamam de branding, outras pessoas chamam de mundo, mas ele vai ser o seu universo dentro do digital. E o que é importante? Que o seu universo de marca reflita quem você é, o que você diz e o que você faz. Então, por exemplo, se a sua mensagem fala muito sobre liberdade, é importante que o seu universo de marca, o seu mundo, reflita essa liberdade. Se você vende isso para sua audiência, é importante que você mostre que você vive essa liberdade, que você está desfrutando de uma praia 3 horas da tarde, que você está trabalhando de qualquer lugar do mundo, que você tem liberdade de tempo, que você está curtindo momentos com a sua família. Uma outra forma de você criar o seu universo visual, ele é muito baseado no seu jeito de ser e fazer as coisas. Então, por exemplo, vamos supor que o seu método de trabalho, ele é muito focado em simplificar coisas difíceis. Você é uma pessoa direta ao ponto, você enxuga tudo que é encheção de linguiça e você é ultra direto. Nesse caso, é interessante que o seu mundo, o seu universo de marca também traga essa objetividade, essa simplificação. Então, talvez esse profissional que trabalha dessa forma precise trazer uma estética mais minimalista, mais direto ao ponto, canvas mais simples, se vista de forma mais objetiva, mais básica, mais minimalista, porque isso reforça o jeito que ele trabalha. Então pense no que você faz, no jeito que você faz as coisas, na sua mensagem, nos seus diferenciais e tente traduzir isso nas suas roupas, no seu cenário, nos rituais que você usa, no tom de voz da sua marca também. Então, se você é uma pessoa mais objetiva e mais prática, não faz sentido que você traga uma linguagem toda cheia de cheia de frufrus. Você é uma pessoa mais objetiva. Então, o seu tom de voz tem que ser um tom de voz mais impositivo. Faça isso, faça por aqui, isso não vai dar certo. Agora, se você é uma pessoa mais doce, se você é uma pessoa que trabalha de forma mais próxima dos seus clientes, você é mais amiga, faz sentido que o seu tom de voz seja mais meigo, mais amigo, faz sentido que o seu visual seja mais alegre, mais leve. Então veja que a gente precisa que todos esses elementos comuniquem exatamente a mesma coisa dentro do seu branding. E depois de definido tudo isso, a gente vai falar sobre os seus pilares de conteúdo. Aqui você vai definir a sua linha editorial dentro da internet. E sobre o que você vai falar? Você vai falar sobre os assuntos que interessam a sua audiência. Então você vai misturar os seus conteúdos entre conteúdos de autoridade, conteúdos educativos e conteúdos de conexão. O que é um conteúdo de autoridade? Conteúdo de autoridade é aquele conteúdo em que você mostra que você resolve o problema do seu cliente. Então é aquele conteúdo em que você vai mostrar a análise de um case de um cliente seu, você vai mostrar o seu antes e depois, você vai mostrar seus feedbacks, você vai mostrar o seu método de trabalho e mostrar a jornada pela qual o cliente passa junto com você para resolver o problema. Então esses são conteúdos muito mais voltados para mostrar o seu método e o seu produto. O segundo tipo de conteúdo são os conteúdos educativos. No conteúdo educativo, você está ensinando algo para a sua audiência. Então a sua audiência vai sair desse conteúdo mais inteligente, ela vai sair dali com um insight, com uma percepção diferente. Então aqui eu quero que os seus conteúdos educativos sejam conteúdos interessantes, de repente conteúdos práticos, algo que seu cliente possa pegar, aplicar e falar, cara, isso aqui funciona. Coisas simples que ele já possa utilizar. Ou, se não for isso, insights que façam com que o seu cliente fale, nossa,
Realmente, eu nunca tinha parado para pensar sobre esse ângulo, sobre esse aspecto. Então traga essas reflexões e um conteúdo que ensine de forma magnética, né? De forma realmente envolvente a sua audiência. E o terceiro estilo de conteúdo são os conteúdos de conexão. O conteúdo de conexão é aquele conteúdo em que você mostra que você é humano, em que você mostra que você já passou por coisas parecidas com o que o seu cliente está passando, que você já sentiu aquilo. Então aqui você vai encorajar, você vai mostrar sua história, você vai inspirar o seu cliente, você vai acalmar as preocupações e os medos que ele tem. Esses conteúdos são importantes para gerar identificação. Aqui também você vai colocar a sua visão de mundo, você vai falar sobre aquela sua mensagem, sobre o que você acredita. Aqui é quando a gente fala assim, olha, tirando toda essa parte aqui técnica do meu trabalho, eu sou um ser humano igual a você, e a gente vai falar aqui sobre autodesenvolvimento, sobre os seus desafios, e isso aqui dá todo o tempero que poucos profissionais fazem. A gente tem ou pessoas que são extremamente influencers e que só falam sobre esses conteúdos de conexão, e a gente tem outros profissionais que só falam da coisa técnica, então acaba virando um conhecimento que, se eu botar no Google, eu vou saber. O importante é que você faça esse mix desses 3 tipos de conteúdo para ter uma estratégia bem completa para o seu perfil. E de onde você vai tirar ideias? Gente, como é que desce essas ideias? Como é que eu defino os meus assuntos? O seu assunto para conteúdos de autoridade e conteúdos de educação vai vir da fonte mais importante que você tem, que é o seu método de trabalho. Então você ajuda o seu cliente a resolver um problema. Eu ajudo os meus clientes a resolverem o problema de marca pessoal deles. Para isso, a gente resolve todos os problemas de posicionamento, a gente define uma esteira de produtos, a gente fala sobre o branding e o universo de marca dele e a gente fala sobre estratégia de conteúdos. Esses são os meus pilares: posicionamento, método e produto, branding e conteúdo. Então eu vou pegar para cada um desses pilares. Então, por exemplo, posicionamento. Quais são as dúvidas que eu sempre escuto sobre posicionamento? Quais são os maiores erros sobre posicionamento? Quais são as crenças erradas, aquilo que o meu cliente acredita ser verdade e não é? Quais são os exemplos? Quais são as histórias? Quais são as objeções que o meu cliente tem com relação a esse pilar? E você vai fazer isso para todos os seus pilares dentro da sua metodologia de trabalho. Isso vai te dar ideias infinitas de conteúdo. E para os conteúdos de conexão, como é que a gente faz? O conteúdo de conexão é aquele conteúdo em que você vai olhar para você lá do passado, você de 3 anos atrás, 2 anos atrás, e você vai conversar com essa sua versão passada e perguntar o que você estava sentindo, quais eram os seus medos, como que você hoje consegue aconselhar a sua versão passada sobre armadilhas, sobre o que ela deve fazer, como que você se mantém motivado hoje, como que você consegue dar conselhos para a sua versão futura realizar tudo o que ela deseja. Então, os seus conteúdos de conexão vão vir muito desse mix da sua versão passada, presente e futura, pensando sempre nesse aconselhamento de você para você mesmo, que vai gerar conexão com quem é parecido com você e tá te assistindo aqui na internet. E por fim, o último passo vai ser a sua estratégia de crescimento de audiência. Você pode fazer um conteúdo incrível e maravilhoso, mas se só os seus amigos e a sua família estão assistindo, eles não vão engajar. Não necessariamente os seus amigos são o seu público-alvo, e a maioria das vezes, na verdade, não é, tá bom? Então, quando você for fazer a sua estratégia de conteúdos, é importante que a gente faça uma estratégia de crescimento de audiência. E é por isso que eu recomendo que, se você está começando agora, que você comece por uma plataforma de conteúdos curto e uma plataforma de conteúdos longos. Por quê? Porque é melhor que você esteja com presença, com intensidade em duas, do que você esteja mais ou menos e capengando em todas as plataformas sociais. Você não precisa estar em todas. O que é que eu recomendo nesse começo? Que você tenha o Instagram como plataforma de conteúdos curtos, porque o Instagram tem feed, tem stories, tem DM, você consegue fazer automação no ManyChat. Então o Instagram, ele tem a ferramenta mais completa com diferentes níveis de interação, sem contar que o Instagram é o cartão de visitas do seu negócio hoje em dia, você sabe disso. E a plataforma que eu recomendo que você tenha de conteúdos longos é o YouTube, para que as pessoas possam te descobrir, passar mais tempo com você, porque a confiança vem com tempo de tela. Então, quanto mais horas o seu cliente te assistir, mais confiança ele vai ter em você e mais propenso ele vai estar para seguir no próximo passo. Então, YouTube e Instagram. E como que você vai fazer para dar conta de tudo isso? A minha sugestão é que você construa o seu conteúdo longo, o seu conteúdo do YouTube, faça aquele roteiro bem aprofundado. Você pode até gravar já o seu conteúdo do YouTube e, com base nesse conteúdo longo, você faça uma cascata para os seus conteúdos curtos. Então, por exemplo, um vídeo longo no seu YouTube pode virar um recorte para Reels ou Shorts no seu Instagram. Simplesmente recortar aquele trecho e legendar
pode virar um conteúdo curto. Ou muitas vezes você não vai conseguir fazer um corte exato do YouTube, mas aquela mesma fonte de informação, aquele mesmo raciocínio, aquela mesma mensagem pode virar um carrossel no seu Instagram, pode virar um tweet, pode virar um threads. Então aqui você vai pegar esse mesmo conteúdo que você se debruçou bastante tempo fazendo, o seu conteúdo longo, e aí você vai extrair dali as principais mensagens para virarem conteúdos curtos. E além da estratégia de conteúdos orgânicos que eu acabei de falar para você, eu não vou ser hipócrita de falar que anúncios não funcionam. A minha vida mudou depois que eu comecei a investir em ads dentro do Facebook. E eu vou te explicar o porquê. O tipo de conteúdo que viraliza no Instagram, que viraliza nas plataformas sociais, normalmente é um conteúdo em que dá bastante engajamento, que as pessoas comentam, dão risada, compartilham. Então esse nunca vai ser aquele conteúdo técnico, aquele conteúdo que você está ensinando algo, aquele conteúdo que é aprofundado e focado no seu cliente. Esses conteúdos tendem a ser os de menor engajamento. O que vai gerar engajamento são os seus conteúdos de conexão, de história. Esses sim as pessoas comentam. Mas os conteúdos técnicos que mostram que você entende do seu trabalho não engajam. E é por isso que é importante que você tenha um budget para investir em anúncios dentro do seu perfil. E como que você vai fazer tudo isso? Você vai fazer os seus conteúdos orgânicos, os seus conteúdos com tráfego pago, e a sua mentalidade vai ser: eu vou testar até dar certo esse bagulho. Então eu vou continuar fazendo anúncios criativos, conteúdos, até ver aquele que está me trazendo o seguidor mais qualificado. E aí o que é que você vai fazer? Você vai avaliar os seus conteúdos de tráfego pago, vai avaliar os seus conteúdos orgânicos e ver qual deles me trouxe audiência qualificada, quais deles melhor performou para o tipo de público que eu quero alcançar. O que funcionar, você vai duplicar os esforços, então você vai produzir mais conteúdos assim, vai colocar mais tráfego nesses conteúdos, e o que não funcionar, você vai parar de fazer. Então a sua função vai ser testar até dar certo e testar sempre coisas diferentes para você saber o que é que está funcionando naquele momento. No digital as coisas mudam muito rápido, então você precisa ter esse olhar de experimentação, tem que estar confortável com estar sempre mudando e testando coisas novas, porque isso é importante para você estar sempre à frente do tempo. Você pode perceber que sempre que existe um movimento, a manada copia aquele movimento e aí fica todo mundo igual. Então você vai ter que estar sempre testando e inovando para ver o que é que está funcionando para você. E, obviamente, manter uma mentalidade focada no longo prazo. Eu sempre vou falar sobre isso. Empreender no digital é sobre ter uma mentalidade forte, então continua testando. Você provavelmente não vai acertar de primeira, mas quanto mais você testar, mais rápido você fizer e mais volume você fizer, mais rápido você vai ter as respostas que precisa para fazer a sua marca pessoal decolar. Se você gostou desse vídeo, eu acredito que você vai gostar muito desse outro vídeo em que eu te falo como identificar os seus diferenciais como marca pessoal para que você consiga se destacar da sua concorrência. Mais uma vez, obrigada por assistir esse vídeo. Se você gostou, aproveita e já deixa seu like e seu comentário aqui pra mim. Obrigada e eu te vejo no meu próximo vídeo.